Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Mais uma semana aí após o lançamento do meu penúltimo vídeo relacionado ao storage do Microsoft Fabric, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre uma feature que eu gosto bastante, né? Até mesmo porque ele vem de uma evolução de um outro produto no qual eu tenho trabalhado bastante desde muito tempo atrás, né? A gente consegue ver isso nos vídeos anteriores, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do Synapse Data Warehousing dentro do Microsoft Fabric, né? Então, primeiro vídeo a gente fez uma introdução rápida ali sobre o Microsoft Fabric, quais são os quatro pilares, né? A gente já consegue ver aqui nesses slides quais são os principais pilares. Principal pilar que é uma solução completa de analytics, uma plataforma completa, ela é aberta em todas as camadas, com a ideia de empoderar os usuários finais, e a gente tem o AI Copilot embarcado ali dentro do produto, né? Então, essa é a ideia da gente hoje falar do Synapse Data Warehouse, um pedaço específico do Microsoft Fabric. Legal? Então, antes da gente começar esse vídeo, galera, eu sempre falo isso para vocês, por favor, soltem um like aí de vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para que você receba todas as novidades aí. Também você vai ajudar mais pessoas a conhecer um pouco desse conteúdo, conhecer um pouquinho sobre mim, né? Sobre o que eu tenho falado aí de Microsoft Fabric, e eu espero que vocês tenham gostado. Caso não tenham visto ainda o primeiro e o segundo vídeo, volta lá e assiste, espera terminar esse aqui, depois volta lá e assiste, tem muita coisa legal aí pra gente falar. Legal? Então, vamos começar esse vídeo de hoje aí falando sobre o Synapse Data Warehouse, assim como vocês podem ver aqui, preparei alguns slides aqui para vocês. Então, antes de eu falar sobre o Synapse Data Warehouse, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos meus slides. Vamos falar aqui qual que é a versão atual que a gente tem de Synapse Data Warehouse, né? Então, falei bastante isso lá no meu, aqui no meu canal do YouTube, nos vídeos anteriores de Synapse Analytics, né? Lembrando, galera, o que é o Microsoft Fabric? É uma solução PaaS, legal? Perdão, é uma solução SaaS, Software como Serviço. Desculpa, galera. Software como Serviço. Beleza? O que é o Azure Synapse Analytics? É uma solução PaaS, Plataforma como Serviço. Por que eu falo que é a versão PaaS atual do Synapse Data Warehouse? Legal? Por quê? Porque é a versão que ainda existe, é a versão que ainda vai continuar existindo. Ponto muito importante, galera. A Microsoft não pretende descontinuar o Azure Synapse Analytics, beleza? Tem toda uma documentação, tem toda uma política, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso está documentado das documentações públicas de políticas de serviços, tá? Então, tanto o Dedicated Pool quanto os serverless são soluções que ainda vão continuar existindo, beleza? Para use cases específicos, cada empresa tem seus use cases e não vai ser diferente. Se você planeja migrar, legal. Se você planeja ficar utilizando aí do Dedicated Pool e o Serverless Pool, que cada um tem sua especificidade, legal também, galera. Então, ponto importante. A Microsoft não planeja retirar esse produto de linha, beleza? Então, vou falar um pouquinho desses caras bem rapidamente, tá? Dedicated Pool, lá atrás ele foi conhecido como Azure Data Warehouse, né? Depois disso, a Microsoft fez o rebrand para esse produto se chamar Azure Synapse Analytics, então meio que fez uma confusão aí no mercado. Apenas a parte de Data Warehouse era conhecido como Azure Synapse Analytics e um pouquinho depois, 2 anos depois, a Microsoft veio e lançou a plataforma Azure Synapse Analytics. E dentro da plataforma Azure Synapse Analytics, que tinha todos os workloads para Big Data, a parte de Data Warehouse ficou conhecida como Dedicated SQL Pool. Legal? Por quê? É um pool de SQL dedicado. E aí, quando a gente fala dedicado, ela é uma solução que você provisiona a capacidade que você quer de computação, né, o que a gente chama ali de DWUs, né, Data Warehouse Units, e aí você vai ter o seu poder ali de processamento de CPU, de memória, de storage, legal? Dedicated Pool é uma solução de processamento massivo paralelo, ele tem sua própria especificidade para
para armazenar os dados e tudo mais, legal? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, quer saber um pouquinho mais sobre esse cara? Vai lá nos meus vídeos de Synapse Analytics, eu tenho uma thread específica de Dedicated SQL Pool, beleza? Então esse aqui é um Data Warehouse, um tipo de Data Warehouse muito conhecido anteriormente por se encaixar muito bem nas arquiteturas de Modern Data Warehouse, beleza? Então ele é fixo, ele é provisionado, ele tem várias características de performance, de armazenamento de dados colunar, várias coisas, tá? Assim como ele tem vários defeitos, beleza? Então não posso deixar de falar aqui. Quando eu falo defeitos, eu falo situações em que alguns clientes sofrem um pouco nas suas configurações. Legal? E aí eu vou pular aqui para o Serverless SQL Pool. Então, à medida com que o tempo foi, que os workloads foram se modernizando, galera, a Microsoft ficou meio que com um gap de uma solução que pudesse consultar o Data Lake. O Dedicated SQL Pool conseguia fazer isso, Sidney? Não conseguia consultar direto, mas conseguia se conectar no Data Lake e mandar o dado para dentro do Dedicated SQL Pool para processar ele utilizando o SQL, né? No Serverless Pool, não. O Serverless Pool ele foi a primeira solução utilizando o SQL que a Microsoft colocou no mercado, que conseguia ler o storage direto. Eu vou lá dentro do arquivo no storage, mando o botão direito, quero ver as linhas desse arquivo. Pode ser Parquet, pode ser CSV, né? E aí, por fim, lá no final, a Microsoft liberou ele para leitura de Delta. Qual que é o grande problema aqui do serverless? O serverless ele foi feito para uma camada de virtualização em cima do storage. Ou seja, ele não é transacional, ele é apenas de leitura. O Dedicated Pool não. O Dedicated Pool você tem escrita e tem leitura, mas não tem a habilidade de consultar o dado no Data Lake. Tá? O serverless não. O serverless ele já é uma camada mais para data virtualization, né? Então você cria o seu Data Warehouse dentro do seu Data Lake e cria o serverless, as visualizações e as tabelas externas ali, apontando para o storage. Então, problema que a gente tem aqui, eu não consegui inserir dados. Então, toda vez que eu precisava criar novos dados dentro do meu Data Lake, eu processava os dados dentro do storage, eu tinha que dropar e recriar a tabela novamente, mas funciona muito bem, perfeitamente. O outro ponto muito importante aqui, galera, Serverless SQL Pool, ele não foi feito para um workload absurdo, assim, né? Para um workload de milissegundos de retorno do dado ali para o Power BI ou então para os usuários. Legal? Diferentemente do Dedicated SQL Pool. O Dedicated SQL Pool ele foi projetado para alta demanda, para que as queries performem de uma maneira muito mais rápida por conta das suas características, né? Lembrando, Dedicated Pool é um sistema de Massive Parallel Processing e o Serverless SQL Pool é um Distributed Query Processing Engine, beleza? É uma engine de processamento de query distribuída. Você manda a sua query para o Control Node, sua query vai ser distribuída nos back-end nodes, ele vai escalar e diminuir automaticamente, vai ler o dado dentro do storage e vai devolver o dado para o usuário. No Dedicated SQL Pool já é um pouquinho mais diferente, você não escala e diminui automaticamente, você tem um único size. Né? E esse único size era um problema do outscale. Então, se você precisasse escalar a sua computação que era dedicada, você não conseguia. Você tinha que pausar a sua informação, pausar o seu DW, perder todas as queries que estavam rolando ali, né? Parar todas as queries e escalar para o tamanho que você quer de acordo com o seu processamento, né? Então, percebam, galera, a gente tem meio que um trade-off entre essas duas tecnologias, né? Esse foi um dos motivos no qual a Microsoft fez um big upgrade no Microsoft Fabric, né? Lembrando, Microsoft Fabric não atualizou só essas duas soluções, atualizou todo o ecossistema de Big Data da Microsoft para soluções mais modernas, né? Então, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho do Microsoft Fabric. Só quis fazer um resumo bem rápido aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta lá nos meus vídeos, lá no Synapse Analytics, que vocês vão ver tudo sobre esses dois caras sensacionais, funciona até hoje e não vai deixar de existir até onde a Microsoft quiser, de acordo com as políticas dela, tá? Não tem planos para isso. Vamos avançar. Então, aqui a gente tem um cenário mais. Os últimos cenários de workloads para
esse tipo de produto, né, que é o Dedicated SQL Pool e o Serverless SQL Pool. Como vocês podem perceber aqui, galera, a gente tem os sistemas de origem, a gente vai fazer a carga para dentro do nosso Lakehouse, aqui a gente já está falando de arquiteturas mais modernas, então eu carrego o dado ali para minha camada raw, dado bruto, eu processo ele utilizando o Synapse Spark ou Databricks, de acordo com a sua vontade, tá? Eu enriqueço essa informação e depois eu crio uma camada de dados prontos, de dados curados, né? Uma vez que esses dados estão aqui, e aí vamos colocar aqui que a gente está utilizando o padrão Delta, que já é um padrão muito utilizado, né? Muito utilizado, inclusive está dentro, por padrão, dentro do Fabric, né? A gente tinha dois approaches aqui na hora de ler os dados utilizando o SQL. Eu poderia pegar essa informação que está aqui dentro do meu dado curado e carregar para dentro do meu Dedicated SQL Pool. Existem vários use cases no mercado assim, galera, mas qual que é o ponto aqui interessante? O ponto é que eu estou duplicando o dado. Então, eu já tenho uma camada de dados curados que foram processados pelo Spark, mas só que eu não estou escrevendo direto no Dedicated SQL Pool. Por quê? Por conta de facilidades do próprio Delta e tudo mais, eu duplico o dado dentro do Dedicated Pool. Para quê? Para que as engines de consulta como o Power BI e os usuários de negócio consultem esse cara em uma performance bem mais rápida, tá? Ou qual é o outro approach que eu posso construir? Eu crio uma camada de virtualização em cima dessa camada curada. E aí eu venho com o meu serverless, crio tabelas aqui em cima do meu Delta, né? Lembrando, o Delta vai facilitar na performance do serverless SQL Pool, mas ele não vai ser tão performático quanto o Dedicated SQL Pool. Então percebam, aqui eu não duplico o dado, né? Só que a grande diferença é que aqui eu só estou virtualizando a informação. Por exemplo, uma vez que eu escrevi o dado para cá dentro da minha camada curada e eu quero atualizar essa informação dentro do Dedicated SQL Pool, eu posso, porque ele é transacional. No Serverless, não. No Serverless, eu preciso dropar a tabela e recriar de novo apontando para os novos dados, tá? Então, cara, a gente tem um trade-off aqui, beleza? E aí a gente vai para a próxima esfera, Microsoft Fabric. Do Microsoft Fabric, vamos falar específico do Synapse Data Warehouse. Uma evolução das arquiteturas anteriores que a gente tem. É o mesmo produto, Sidney? Não, é diferente. Legal? Então, eu trago esse slide aqui basicamente para falar que ele é o Fabric é a nova geração de Data e Analytics. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para fechar uma solução completa de analytics, né? E aqui eu estou falando especificamente de Data Warehouse. Aí eu vou ter CI/CD por Data Warehouse, eu vou ter um tipo só de formato, eu vou ter governança, eu vou ter segurança, eu vou ter armazenamento de dados. Então, galera, é uma plataforma completa que vai trabalhar em conjunto, beleza? Mas eu trouxe esses slides por quê? Porque no Microsoft Fabric, o que a gente traz para o Data Warehouse também? Uma capacidade universal. Então, em todo o Microsoft Fabric, a gente tem um tipo de computação só. Máquinas rodando ali por debaixo dos panos para executar todos os nossos processamentos. Diferentemente de quando eu tinha o Dedicated SQL Pool e quando eu tinha o Serverless SQL Pool. Quando eu tinha o Dedicated SQL Pool, eu tinha uma estrutura física provisionada, né? Eu precisava dizer qual que é o tamanho que eu queria, e com o Serverless Pool, essa estrutura, ela escalava e diminuía automaticamente, a gente perdia um tempinho ali do ARMAP do cluster, e ele já era uma estrutura assim, serverless, mas ele tinha um ARMAP do cluster. Agora não, agora é diferente para o Data Warehouse, agora você rodou sua query, o dado já roda instantaneamente, beleza? Dois pontos principais aqui para o Synapse Data Warehouse. O primeiro ponto, galera, que é o mais diferente de todos, ele é o primeiro sistema transacional de Data Warehouse que está embarcando nativamente o padrão aberto do Delta Lake. Beleza? Então, lá no Data Warehouse, lá no Synapse Analytics, o que a gente tinha, galera? Um tipo de armazenamento nativo. Então, se eu quisesse migrar o meu banco de dados Data Warehouse para outro local, eu tinha que reescrever meu código ou eu tinha que copiar todos os dados para lá. Aqui não. Aqui a gente escreve tudo em Delta Format e eu beneficio outras engines de ler. E aí eu continuo tendo transações, por quê? Porque o Delta Format, o Delta Lake permite esse tipo de transações. Então a gente tem uma camada de Data Warehouse em cima de uma outra camada de Data Lake, que é o Delta Lake. Beleza?
Outros pontos importantes, cara, a gente não precisa fazer configuração, não precisa fazer nada de configuração, tudo é auto-otimizado, a gente não muda nenhuma setting, legal? E a gente continua trabalhando ali com SQL. Primeiro pilar, tá? E aí no segundo pilar, galera, o que que a gente faz? Na parte dos clusters, a gente remove aqueles clusters dedicados que eu acabei de falar para vocês e a gente traz tudo para uma estrutura computacional serverless, né? Então, eu não tenho mais a computação física, na verdade, a minha computação física ela é assinalada ali para minha query em milissegundos, beleza? Ela vai escalar e diminuir sem eu ter que ficar provisionando máquinas por debaixo dos panos. Isso é uma tecnologia bem interessante. E aí isso também vai impactar na eficiência do meu produto e também vai impactar no preço, porque lá atrás a gente tinha dois tipos de cobrança. A primeira cobrança era para o dedicado, que ele tinha a sua especificidade ali para tarifar, e para os serverless que eu pagava por query. Aqui não, eu vou pagar pela capacidade total do Microsoft Fabric, e isso é bem interessante. Beleza? Três principais pontos aí. Ele tem que ser simples, ele tem que ser intuitivo para os usuários, ele tem que ser baseado em Lake-centric, né? E ele tem que ser pronto para o negócio, uma plataforma pronta para o negócio, né? E aí eu gosto de dar um highlight, dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto é, agora a gente consegue virtualizar outros data warehouses, tá? E a gente consegue fazer cross-querying database no mesmo workspace, o que a gente não conseguia fazer antes nem com serverless e nem com dedicated SQL Pool, tá? E um outro ponto mais interessante é que ele é totalmente integrado com o semantic layer do Power BI. Legal? Então, esse é um ponto muito importante. Já vou mostrar para vocês na demo. Legal? Quando eu falei de Lake-centric, legal, ele já está trabalhando com o formato Delta. Eu não preciso fazer ajustes para performance, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E eu tenho uma fácil recuperação, fácil gerenciamento dos dados ali, através de diversas features que eu vou entrando em detalhes ao longo do tempo aqui com vocês. Beleza? End-to-end solução, uma solução fim a fim, performance e visibilidade de tudo, governança, né, nativamente dentro desse cara e segurança também por padrão. Beleza? Então, avançando aqui, galera, eu gosto dessa imagem, tá? Essa imagem está lá na documentação do Data Warehouse, tá? Então, como que funciona a Data Processing Engine? Percebam que ele ainda utiliza as mesmas características que a computação serverless utilizava lá atrás, só que ele tem alguns ajustes internos, vários ajustes internos, para quê? Para que eu continue utilizando computação serverless, mas eu tenha a capacidade de ler e escrever dados de uma maneira muito rápida. Só que agora a gente tem a diferença. Eu escrevo em Delta, né? Uma vez que eu mandei o meu insert dentro do meu control node, ele vai devolver ali para o back-end node. Na hora que eu escrever os meus dados dentro do lake, eu vou escrever a partir de Delta, né? E assim a leitura também. Eu leio os dados direto por Delta. Quando eu venho para minha engine, ali para a engine de back-end, de processamento, eu vou fazer o translate para o SQL, né? E vou retornar essa informação para o usuário. Lembrando, galera, essa engine ela é por padrão construída em cima do Query Optimizer, do SQL Server, beleza? E a gente está utilizando a arquitetura de processamento que é o Distributed Query Processing, o mesmo que o Serverless utilizava lá atrás. Então a gente tem uma evolução aqui bem bacana, bem diferente. Por debaixo dos panos a gente tem muitas coisas legais, questão de cache, questão de column store index, que não é muito aberto para os clientes, mas é como a engine funciona por debaixo dos panos. Legal? Então, quais são as opções de ingestão? Então, uma vez que eu tenho o meu data warehouse, eu preciso colocar a informação lá dentro para quê? Para que eu comece a construir as minhas tabelas, as minhas dimensões, as minhas fatos, e aí eu modele o meu workload. Beleza? Data Pipelines, vamos falar do Data Factory mais para frente. Nós temos o Data Flow, que a gente consegue carregar dados para dentro do Data Warehouse também. Data Flow Gen 2, solução bem bacana. Copy Statement, aquele TSQL basicão que a gente manda o dado para dentro do SQL, bem legal. Cross Warehouse Ingestion, uma feature que eu acho muito, muito bacana, através do TSQL, né? Então eu posso utilizar o insert select,
select into, ou create table é select. Lembrando, galera, eu só posso consultar dois data warehouses dentro do mesmo workspace. Eu não consigo criar um link de conexão com um warehouse em outro local, tá? Ponto importante e interessante para que vocês entendam aqui. E aí eu trago um ponto interessante aqui que eu quero que vocês saibam. Independente de como você vai fazer a ingestão dentro do seu Data Warehouse, com qualquer uma dessas informações, por padrão, todos os arquivos Parquet que são produzidos pela ingestão, ele vai ser otimizado por um carinha chamado VORDER Write Optimization, beleza? Então, vou falar do VORDER um pouquinho mais para frente, é uma feature que veio do Spark, e pelo simples fato dela trabalhar com Delta, necessariamente tudo que você faz aqui dentro do Data Warehouse, toda a ingestão de dados e leitura também, porque ele se beneficia da leitura, o VORDER está rodando ali por debaixo dos panos. Legal? Performance. Toda vez que eu rodar uma query, a primeira vez que eu rodar uma query no meu Data Warehouse, a gente vai ter ali o que a gente chama de execução fria, né? Eu vou ler os dados e depois eu vou carregar ele para minha memória. Então pode ser que eu perca um tempo. Mas já na segunda vez que eu for carregar os dados para dentro da minha memória, esses dados já vão ser comprimidos em um formato colunar. Todo mundo sabe que o formato colunar é muito bom para leitura de informações. Dependendo do tamanho dos meus dados, eu vou também fazer a serialização para o disco, para o SSD dentro dos Compute Nodes. Legal? Então, se eu tenho uma consulta rápida, eu jogo ela para a memória, que é uma quantidade de dados pequena, eu simplesmente jogo ela para a memória e retorno para o usuário. Quando eu tenho uma quantidade de dados maior, eu faço a serialização entre o disco e o cache, beleza? Estatísticas, galera, interessantíssimo. Nós temos dois tipos de estatísticas. Estatísticas definidas ali pelos usuários e temos também estatísticas automáticas, né? A nível de query. Primeiramente, falando de estatísticas definidas pelo usuário, essas estatísticas são manual e elas são limitadas por uma única coluna, beleza? Nas estatísticas automáticas, galera, interessante, eu não preciso rodar manutenção de estatística mais. Percebam tanto de coisa que a gente vai mudando, se você já é um conhecedor das outras características, tá? Estatísticas automáticas. Toda vez que eu criar a tabela, ele vai criar a cardinalidade da minha tabela. Eu tenho um histograma ali criado por cada coluna. Então, toda vez que eu quero fazer um filtro de uma query, eu vou captar a quantidade de informações que eu tenho ali daquela determinada coluna, o tamanho de quantidade de linhas que eu tenho daquela coluna. Para quê? Para que eu sempre retorne isso para o usuário. Isso é sempre atualizado a nível de query. Ou seja, todas as vezes que eu tiver rodar uma query no meu Data Lake, no meu Data Warehouse, as estatísticas vão ser atualizadas. E para o bom conhecedor de SQL, ele sabe que estatísticas é basicamente a maneira mais fácil de você entender a quantidade de informação que você tem, tá? Ajuda no plano de execução das queries e várias outras coisas, tá? E aí, por fim, esqueci de falar aqui. A gente tem um tipo de estatística também para o tamanho de algumas colunas específicas baixar, tá? Precisa saber a quantidade de linhas e o tamanho da coluna que a gente tem ali. Tudo isso vai ser criado automaticamente. Depois eu faço uma sessão especificamente de estatísticas, porque estatísticas é o coração do SQL. Legal? Gerenciamento de workload. Olha, isso aqui é uma feature, galera, que eu acho sensacional. Basicamente, você vai dividir o seu pool em dois pedaços. Tudo que for select, né? Ele vai para uma parte do cluster por debaixo dos panos, e tudo que for ingestão, ele vai para uma outra parte do cluster por debaixo dos panos. Lembrando, isso aqui está documentado também, tá, galera? Não é nada NDA aqui, tá? Então, isso aqui é uma feature muito importante. Para quê? Para isolamento de performance. A gente sabe que a gente mexia bastante em isolamento lá no Dedicated SQL Pool, era um parto a gente ficar configurando ali tudo na mão, workload, resource class aqui não, galera. Tudo isso aqui vai ser distribuído e de acordo com a sua demanda. Se minhas queries estão
estão altas, elas vão ser distribuídas na parte de query. Se a minha ingestão está alta, ela vai ser distribuída na parte de gestão e a gente não vai conflitar. Isso aqui é muito, mas muito interessante. Também depois falo mais um pouquinho desses caras para vocês. A ideia aqui, pessoal, é basicamente eu fazer um resumão aqui para vocês, né? Um resumão de tudo e depois a gente desce deep dive nas features. Beleza? Segurança. Segurança a nível de workspace nós temos, né? Lembrando que agora o storage vai prover para a gente possibilidades de segurança, então eu consigo dar permissionamentos a nível de workspace. Depois eu vou descendo para os itens, e aí quando eu falo item, eu estou falando do Data Warehouse, do Synapse Data Warehouse, né? Então, dentro do Data Warehouse eu consigo compartilhar esse cara, eu consigo dar permissionamento a nível granular, a nível de usuário, a nível de objeto, né? Row Level Security, Column Level Security, Dynamic Data Mask, são features que a gente utiliza aí para a parte mais de segurança, né? Para a parte mais de compliance e tudo mais. E um ponto muito interessante é que a gente tem a auditoria built-in, tem uma documentação bem legal, depois eu vou falar de todos esses caras separados, tá? Soluções, ferramentas que a gente usa, o bom e velho SSMS, né? SQL Server Management Studio, Azure Data Studio, Query Editor do Microsoft Fabric, qualquer solução que se conecte a um cliente SQL Server, qualquer cliente SQL Server, né, ou biblioteca, Python, qualquer coisa que se conecte no protocolo TDS, tá? E qualquer cliente também que se conecte em Parquet, para bibliotecas de Delta Format, tá? Um exemplo é o storage Gen2, Endpoint e o próprio storage o próprio endpoint do OneLake, beleza? Então, essas são as soluções que a gente tem, ferramentas, legal? Vamos para o próximo, monitoramento. Gosto bastante de falar em monitoramentos. Percebam que eu estou arrastando meu rosto aqui para o lado só para não atrapalhar na visualização de vocês. Monitoramento, gosto bastante. Boas e velhas DMVs, né? Então, do lado esquerdo, se eu quiser monitorar a conexão, quem está conectado, sessão, eu consigo continuar utilizando as mesmas DMVs que a gente utilizava anteriormente, né? Exec Sessions, Exec Requests, Exec Connections, várias DMVs que a gente utilizava anteriormente, né? Então a gente consegue ainda matar alguma sessão que esteja demorando, alguma coisa nesse tipo, tá? Ponto muito interessante. Agora nós temos, por padrão, built-in dentro do cluster, Query Insights, onde eu consigo ver qual o histórico de execução das minhas queries, quais são as queries que estão mais rodando, posso criar um dashboard em cima disso, quais são as queries que estão demorando mais tempo, porque para que eu possa otimizar a query, né? Porque lembrando, a query não se otimiza sozinha, apesar de que o SQL Server tenha toda essa característica, a query não vai se otimizar sozinha. Beleza? Então, por fim, a gente tem aí também o monitoramento de capacidade, né? Então, ele é um software, um app que você instala dentro do Power BI, você consegue monitorar toda a capacidade do Data Warehouse. Então, é bem interessante o que está sendo consumido, o que está deixando de ser consumido, é bem legal, tá? Depois também vou falar especificamente desse cara. E finalmente, dentro do Microsoft Fabric, nós temos o Hub de monitoramento, mas ainda não está disponível para o Synapse Data Warehouse, tá? Então, muito em breve eles devem soltar alguma coisa, eu não sei qual é a previsão, beleza? Mas a gente já tem todas essas ferramentas aqui que a gente consegue monitorar o nosso DW, né? Porque por mais que ele se autotune, a gente não consegue prever queries ainda ruins, né? Beleza? Então, vamos aqui. Arquitetura end-to-end. Quando eu venho falar de Data Warehouse, né, isso aqui também está documentado nesse link aí, como vocês podem ver. Sempre que eu tenho a minha data source, independente se é dados estruturados, não estruturados, eu posso carregar eles para dentro do meu Data Warehouse com todos aqueles tipos de ingestão que eu falei anteriormente, né? E dentro do meu Data Warehouse eu vou transformar as minhas informações por meio de procedures, né? Então, o Fabric, ele te dá a possibilidade de trabalhar com a melhor solução que você quiser.
beleza? Então, no caso do Data Warehouse, a gente vai trabalhar com TSQL. Então, como que a gente processa dados com TSQL? Storage Procedures. Para quê? Para que eu construa as minhas dimensões, construa as minhas fatos e eu entregue para a minha camada de visualização, né? Ou a própria camada de consultas ad hoc ali no próprio Data Warehouse, né? Lembrando, galera, tudo que eu escrever dentro do Warehouse, ele vai ser automaticamente importado para dentro do nosso modelo semântico. Para quê? Para que o Power BI conecte direto no dado que está vindo no formato de Delta Lake e utilize a feature Direct Lake dentro desse dado. Então, isso aqui é sensacional. Não precisa usar import ou usa o Direct Query. Não, galera, isso aqui é diferente. Beleza? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar para vocês no futuro. Isso aqui tá na documentação, tá, galera? Vai ter opções de migração para o Dedicated SQL Pool, tá? Isso aqui foi apresentado no último Microsoft Build, beleza? E se você quer saber o que tem de novo, você pode clicar dentro dessa documentaçãozinha aqui, ó. What is the new and planned for Synapse Data Warehouse in Microsoft Fabric? Tem algumas coisinhas bem legais lá, tá? Avançando aqui, tem alguns recursos online, mais uma vez eu vou falar para vocês, galera. Se você é uma pessoa curiosa, lá dentro do Microsoft Fabric, tem diversos links. Então, eu separei alguns aqui, tá? Vou compartilhar esses slides com vocês num link que eu vou deixar aqui no vídeo, beleza? Então, se vocês quiserem pegar esses slides para vocês, foi um slide que eu preparei aqui para algumas apresentações relacionadas a isso, né? Então, vamos para a demo. Né? Não adianta eu falar aqui 30 minutos, vou fazer 10 minutinhos de demo aí para vocês, só para a gente não ficar sem ver o produto, né? Então, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu abrir aqui o meu Synapse Data Warehouse. Então, estou dentro aqui do meu Microsoft Fabric, né? Assim como vocês podem ver, deixa eu botar meu rostinho para cá, legal. Eu estou aqui na minha parte de Data Warehouse, né? Então ele já vai abrir essa telinha aqui para gente do Data Warehouse. Posso criar aqui, posso usar um dataset de exemplo, posso criar um pipeline, posso trazer dados aqui utilizando o Dataflow Gen 2, mas eu vou criar aqui um Data Warehouse bem simples, beleza? Vou chamar esse cara aqui de YouTube 2024 Data Warehouse, beleza? Data Warehouse. Legal? Por algum motivo eu já tenho esse DW aqui, eu já sei o que aconteceu. Provavelmente eu não apaguei esse carinha aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, me deem um segundo. Vamos lá. Workspaces. Deixa eu dar uma renderizada aqui na tela, porque eu acho que ele está meio que bugando. Deixa eu dar um refresh aqui na tela. Vamos ver se ele vai reclamar. Legal? Vou criar um novo Data Warehouse. Vou chamar ele aqui de YouTube 2024 Data Warehouse. Vou criar esse cara. Beleza, criou. Era só porque eu estava com a tela aberta, eu estava fazendo alguns testes aqui antes de gravar esse vídeo, e aí ele meio que manteve o cache ali. Então é sempre bom isso aqui é uma página web, né, galera? Então é sempre bom a gente dar um refresh. Legal? Então, olha só que interessante. Estou criando aqui o meu Data Warehouse. Lembrando que eu já tinha um Data Lake House dentro. Enquanto ele cria aqui o meu Data Warehouse, é muito rápido, tá? Não demora, tá, galera? Eu vou voltar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que está me atrapalhando. Só fazer uma coisa aqui que está me atrapalhando. Legal, está atrapalhando minha visualização. Percebam, ele já criou o Data Warehouse rapidão, tá? Eu não precisei provisionar, não precisei dizer qual o tamanho do cluster que eu quero, eu não digo nada, eu só digo qual o Data Warehouse que eu quero. E aí ele já traz aqui pra gente, ó, os esquemas, a parte de segurança, a parte de queries, e aí eu vou criar o meu Data Warehouse aqui a partir de TSQL, beleza? Então, como que eu vou criar esse cara? Vou criar a partir de TSQL. Então, ele já vai abrir aqui para mim, ele já abre a opçãozinha aqui de query, eu vou remover esse cara e vou pegar aqui umas queries que eu já tenho pronta, beleza, galera? Dá só um segundo aqui.
Beleza, vou criar minhas tabelas, vou criar um Data Warehouse bem simples, tá? Padrão de mercado. Vocês conhecem o Worldwide Porters, né? Que é um banco de dados de testes da Microsoft para de vendas e tudo mais. Vou criar duas tabelinhas aqui. A minha tabela de fato e a minha tabela dimensão, beleza? Dimensão de cidades. Eu tenho duas tabelas dentro do meu Data Warehouse. Estou criando esse cara. Beleza, deixa eu ver aqui do que ele está reclamando. O esquema deve estar tal, tal, tal. Beleza. Deixa eu só criar o meu esquema aqui. Deixa eu comentar esse código e deixa eu rodar todas as minhas duas tabelas novamente. Legal, rodou. Ele já vai renderizar o meu esquema aqui. Eu criei um esquema chamado WWI. Eu já tenho duas tabelinhas aqui para a gente começar a nossa brincadeira, né? Se eu der um refresh, vamos lá, ele deve estar atualizando os metadados por debaixo dos panos. Beleza, já atualizou. Então, ele mostra aquela mensagem de erro ali, só porque ele não deu tempo de renderizar a tela aqui, tá, galera? Porque eu já cliquei muito rápido, beleza? Então, tá aqui, ó, minhas duas tabelas, elas estão vazias, e eu posso simplesmente vir aqui na minha query, galera, uma feature interessante, e renomear. Posso chamar esse cara aqui de Create Table, por exemplo. Create Table. Vamos lá que eu não quero perder muito tempo aqui com vocês, não. Beleza, uma vez que minhas tabelas estão criadas, o que eu preciso fazer, galera? Preciso popular essas tabelas. Então, eu posso popular elas de qualquer maneira, utilizando Data Ingestion, Data Flow. Aqui eu vou utilizar o copy command, tá? Copy into, tabela tal, pegando diretamente de um storage que está remoto aí na internet. Beleza? Vou executar aqui minha query. Ele vai copiar os dados para cá, para dentro da minha tabela. Ele não deve demorar muito, beleza? Tá copiando aí, copiando as nossas tabelas, né? Tabela fato e tabela dimensão. Percebam aqui, galera, que a gente tem um, uma interface gráfica bem user-friendly, né? Onde eu tenho minhas queries, onde eu tenho uma parte de segurança, como se fosse um SSMS, né? Então, ele está demorando um pouquinho aqui para inserir todos esses dados, não é muita informação, provavelmente esse storage deve estar separado aí do meu workspace que está aqui no Brasil, beleza? Mas já já ele termina, não creio que deve passar de mais de um minuto aí, beleza? Enquanto isso, o que eu vou fazer? Uma vez que eu tiver as minhas tabelas criadas, galera, o que eu posso fazer? Eu posso processar a informação, agregar os dados, eu posso trabalhar o processamento dessa informação. Eu já tenho duas tabelas criadas, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma storage procedure aqui para fazer um processamento simples para gente. Então, eu quero criar uma tabela agregada de vendas por cidade. Basicamente, eu vou criar uma tabela, vendas por cidade, né? Bem simples, e depois vou fazer um insert nessa tabela, fazendo um join entre a minha fato, né? A minha fato de vendas e a minha dimensão de cidade, agrupada e tal, agrupado por cidade, agrupado por província, né? Então, estou criando essa procedure, lembrando, aqui, deixa eu ver o que eu cliquei de errado aqui. Beleza? Só porque eu estava clicado ali do artefato ali. Então, beleza? Criei minha procedure, legal. Deixa eu dar um refresh aqui na parte de Storage Procedures. Lembrando, isso aqui é um Data Warehouse normal, consigo criar view, consigo criar procedures, consigo criar usuários, consigo fazer várias coisas aqui dentro, tá? Então, ó, minha procedure já está aqui. Vamos ver se ele terminou. Deixa eu renomear esse cara aqui. Create aggregate procedure. Vou chamar esse cara assim, aggregate, legal. E deixa eu voltar aqui para a minha query e ele finalizou a carga. Ó, demorou 1 minuto aí, 51 segundos, quase 2 minutos para fazer a carga de dados aqui. Provavelmente porque o dado está longe do meu storage. Beleza? Vou renomear esse cara aqui também, já para eu manter o histórico das minhas queries. Vou chamar esse cara aqui de Data Load. E aí depois, galera, se vocês quiserem esses scripts, eu mando todos eles para vocês. Beleza?
Então, fiz aqui o meu data load, show de bola. Se eu clicar aqui na minha tabela, ele vai me mostrar graficamente aqui, vai renderizar a tabela e vai me mostrar aqui as informações que estão dentro dessa tabela de dimensão de cidade, tá? Dimensões e fatos, Data Warehouse. E a gente tem aqui a minha fato. Eu posso rodar aqui um select top, eu posso fazer o clone dessa tabela, é bem interessante, tá? Vou falar um pouquinho de clone também aqui, legal? Então, beleza, galera. Eu tenho duas tabelas. O que eu quero fazer, galera? Eu quero incluir uma informação externa para que eu consiga processar junto com essas minhas duas tabelas. Então, eu quero buscar uma dimensão de clientes que está onde? Está dentro do Lakehouse. Deixa eu só fechar aqui. Aqui em cima a gente tem um botão para que a gente consiga adicionar os Data Warehouses. Né? Então, uma vez que eu adiciono, tudo que tiver dentro do meu workspace, ele vai listar aqui para mim. Então, lembra lá da última aula, onde a gente tem um Lakehouse com algumas informações de clientes? Então, vou selecionar esse cara, vou confirmar. Essa é a feature que faz com que a gente consiga fazer o cross-query Data Warehouse. Beleza? Então, ó, o que ele fez aqui para mim? Mais para baixo, ele adicionou o meu outro Lakehouse, né? E aí depois eu vou falar qual que é a diferença entre Data Warehouse e Lakehouse. E ele tem aqui os meus esquemas, ó. Então, dentro do meu esquema DBO, eu tenho aqui a minha tabela de clientes. Agora eu quero fazer um cross-join entre essas duas databases. Então, eu vou rodar um novo script aqui. Eu já tenho basicamente um script pronto aqui, né? Deixa eu pegar esse cara. Aonde o que eu consigo fazer, galera? Eu consigo fazer um select, vou fazer uma soma aqui na quantidade de vendas, né? Na minha tabela fato, com join na minha dimensão de clientes. Então, basicamente, o que ele pega aqui? Ele pega qual que é o Lakehouse, qual que é o esquema e qual que é a tabela destino, beleza? Vou agrupar aqui por item, por descrição e por cliente, beleza? Rodei essa query. Lembrando, falando de performance, galera, ele está rodando code aqui. Por que ele está rodando code? Porque é a primeira vez que eu estou executando essa query. Por debaixo dos panos, as minhas estatísticas estão sendo criadas, estão sendo executadas. Lembrando, eu estou agregando duas tabelas, estão em data warehouses diferentes. Uma está dentro do Lakehouse e a outra está aqui dentro do meu data warehouse. Demorou ali aproximadamente 25 segundos para me retornar uma informação interessante. Primeira opção legal aqui, a opção da gente fazer o cross-join entre Data Warehouses e Lakehouse. Isso aqui é bem interessante. Se eu rodar esse cara de novo, percebam, 25 segundos, esse cara tem que estar lá dentro da memória, ele tem que devolver a informação muito mais rápido. 3 segundos. Segunda execução, foi para a memória, uma quantidade de dados pequena, ficou só em memória. Rodei de novo. Vamos lá. 3 segundos. Eu acho que ele não consegue otimizar mais do que isso, não. Beleza? 3 segundos. Boa. Então, galera, uma vez que eu fiz isso, em vez de, como esse dado está lá no meu Lakehouse, eu posso querer utilizar aqui ele dentro do meu Data Warehouse, né? Então, o que eu posso fazer? Antes de eu fazer algo aqui, eu vou só renomear esse cara para Cross Query, Cross Data Warehouse Query, beleza? Cross Data Warehouse Query. Vocês me peçam depois essas queries, vou compartilhar todas elas com vocês. E aí, por fim, galera, a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês de interessante é que, legal, o dado está lá dentro do Lakehouse. Como que eu trago ele para cá? Porque o Data Warehouse eu estou inserindo as informações dentro do meu Data Warehouse. No Lakehouse, a informação fica só na camada de Lake. Lembrando, eu estou consultando uma tabela que foi criada lá no Lakehouse. Beleza? Então, eu quero que essa tabela faça parte do meu Data Warehouse. Então, o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso criar uma tabela a partir de um select. Então, eu posso utilizar o comando que a gente chama de CTAS, Create Table as Select. Então, eu estou trazendo uma informação de lá de dentro do meu Lakehouse para cá para dentro da minha para cá para dentro do meu Data Warehouse YouTube 2024. Beleza? Então, CTAS é um comando bem rápido aí para se executar. Isso aqui é uma dimensão que não é muito grande. Então, basicamente, eu estou tirando o dado do Lakehouse e levando ele para dentro do meu Data Warehouse. Beleza? Então, um outro ponto interessante aqui que eu queria trazer para vocês, galera, é sobre aquela storage procedure que eu criei, né? Deixa eu só renomear esse cara. Vou chamar ele aqui de CTAS
vou renomear e vou criar a última query aqui para quê? Para executar aquela procedure que eu tinha criado, né? E aí depois o que eu posso fazer, galera? Automatizo isso aqui tudo com o Data Factory, tá? E aí eu posso mostrar isso aqui automatizado para vocês posteriormente quando a gente for falar de Data Factory na hora de for construir o nosso DW. Então, rodei aqui a minha proc, ele vai executar o meu select, popular a minha tabela de agregadas por cidade, né? Então, ele está rodando aí, a minha CETAS rodou também. Se eu voltar para cá, para dentro do meu Data Warehouse, a minha tabela já está aqui, ó. Beleza? Rodou, executou. Se eu olhar aqui a minha tabelinha, o que ele fez? Ele criou uma tabela a mais. E essa tabela a mais qual que é? É a minha tabela agregada de vendas por cidade. Beleza? Cliquei aqui dentro desse cara, ele vai me mostrar todo o histórico de vendas por cidade. Quem foi o cliente que vendeu mais, qual foi a cidade. Na verdade, a venda por cidade, não por cliente, né? Qual foi a cidade que vendeu mais. Então, última coisa aqui, galera. Acho que esse vídeo já foi bem grande. Espero que vocês tenham paciência, que não dá para falar tudo assim, sem ter uma sequência de pensamento, uma sequência lógica, né? Então, venho aqui no meu modelo. Então, lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu criar dentro do meu Data Warehouse, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para o meu modelo semântico. Então, dentro do modelo semântico, ele já separou aqui as minhas dimensões. Ó. Dimensão de cidade, de cliente, e eu tenho aqui a minha tabela fato. Vou trazer esses caras para cá. E aí, o que eu posso fazer para facilitar na minha modelagem? Eu posso pegar aqui a minha chave da cidade, arrastar ela para cá, para dentro da dimensão de cidade, e eu quero utilizar a integridade referencial, né? Isso é muito ótimo aí para a performance do nosso modelo, né? Lembrando, isso aqui cai na prova de certificação, beleza, galera? Várias coisas que eu falei aqui caem na prova de certificação, tá? E eu também vou pegar aqui a chave do cliente para fazer o relacionamento com a minha tabela de dimensões de clientes, beleza? Então, fiz aqui, assumir uma integridade referencial, né? Para quê? Para facilitar na performance. E o último passo aqui, galera, vai ser eu criar um report apontando para esses dados do meu Data Warehouse, beleza? Então, vamos lá, vou criar um report bem rapidão aqui para vocês, galera. Então, eu vou pegar aqui a minha tabela de fato, vou selecionar aqui qual foi o lucro, cadê a minha, a meu, tá aqui, lucro, e eu quero saber qual foi o lucro por território. Então, vamos saber aqui qual foi o lucro por território. Legal. Outra coisa que eu quero fazer aqui, galera, eu quero pegar, deixa eu trazer esse carinha para cá. Deixa eu arrumar esse carinha aqui. Eu não sou um cara de report, tá? Mas vou trazer isso aqui para vocês que é bem interessante. Então, eu quero trazer também, galera, o meu lucro, beleza? Por território e por província, excluindo as taxas. Legal? Olha lá que interessante. Report, esse aqui é o meu lucro total. Posso só reordenar esse cara aqui para o território. Beleza? E aqui ele vai me mostrar o total e qual foi o total excluindo as taxas. E por fim, eu posso criar um mapinha aqui, bem interessante, para mostrar qual foi o meu lucro. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tal. O lucro por território, então eu vou pegar por província nos Estados Unidos, né? Então ele vai renderizar o mapa ali para mim. Deixa eu ver se esse. Não, eu acho que esse mapa aqui não tá legal. Deixa eu pegar um outro tipo de mapa. Deixa eu pegar esse tipo de mapa. Ah, esse aqui já ficou mais interessante aqui para a gente ter para a gente visualizar as informações. Legal? Então criei o meu report. Vou salvar esse cara. Vou chamar esse cara aqui de Sales Análise. Salvei essa informação. Pronto, galera. Minha solução fim a fim está aí. Esse dado está com esse dashboard está com esse relatório está consultando as informações que está dentro do meu padrão Delta, né? E um ponto interessante aqui, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês lembram lá do meu OneLake, né? Então, eu tenho aqui o meu YouTube 2024 OneLake Data Explorer, beleza? Tenho aqui o meu YouTube. Eu tenho aqui o meu Lake House, deixa eu clicar aqui nesse cara e pedir para ele sincronizar.
Vamos lá. Sincronizou. Já trouxe meu Data Warehouse. Vamos lá. Tenho aqui as minhas tabelas. E dentro das minhas tabelas, no esquema WWI, o que eu vou ter? Todas as minhas tabelas com o arquivo Delta. Beleza? E o arquivo Parquet aqui dentro também. Legal? Então, galera, falei demais. Esse vídeo foi longo, foi bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui eu dei um overview geral do Data Warehouse. Eu espero que vocês estejam aqui até o final desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a falar de cada feature separado. Você viu que eu dei um overview bem geralzão. Então, se gostou, galera, solta o like aí, deixa nos comentários aí tudo que vocês querem saber sobre esse produto, um produto sensacional, performance aqui vai ser coisa de outro mundo, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma solução bem interessante para trabalhar com o Data Warehouse dentro do Microsoft Fabric. Legal? Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Galera, muito em breve a gente está falando de mais coisas aí do Microsoft Fabric. Bacana? Então, muito obrigado por estarem todos aqui. Vejo vocês na próxima. Um abraço a todos.